Olá, roteiristas! Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo na Vanpod hoje com a Ieda, que é a super proprietária, e super porque tem que ser no superlativo mesmo, dessa casinha encantada que vocês vão descobrir. Mas eu não vou dar spoilers porque eu sou terrível, né? Eu começo a dizer um monte de coisa antes da hora, então eu vou me segurar aqui, mas eu vou pedir para o Fabrício soltar a vinheta para a gente poder começar a apresentar a história de como foi criada essa casinha encantada, um dos pontos fortes do turismo aqui de São Pedro, em São Paulo. Fabrício, solta a vinheta aí para a gente, por favor. Pessoal, roteiristas, eu estou aqui com a Ieda, que é uma pessoa extremamente, fácil de lidar. Ela tem muito orgulho. Eu não duvido que ela vai se emocionar ao falar aqui sobre a casinha dela, porque tem muita paixão, muito amor envolvido aqui. Então, é mais do que um papo sobre empreendedorismo, é um papo sobre um momento de vida muito legal e que ela está se realizando a cada dia, a cada hóspede que ela tem recebido aqui na Casinha Encantada. A gente vai falar como você consegue chegar a fazer uma reserva, detalhes, mas mais para frente. Primeiro vamos ouvir um pouquinho da história da Ieda, a história da casinha, a gente já chega nesse ponto, tá bom? Ieda, primeiro de tudo, muito obrigado pela recepção. Eu quero agradecer de coração porque era para a gente gravar um bate-papo, porque a história da casinha já era espetacular e você veio com muito mais, você pediu, nos convidou a gente se hospedar aqui na sua casinha, no seu cantinho, nos deixou extremamente à vontade, e a gente está à vontade, inclusive estamos recebendo a anfitriã, aqui somos anfitriões da anfitriã, para a gente poder gravar aqui na Vanpod, aqui na própria casinha. Então, muito obrigado pelo carinho. Que isso, nossa, gente, eu já tô aqui apaixonada, porque é muita gratidão, sabe? Poder mostrar, poder receber e sentir, sabe? Dar um abraço no hóspede, na pessoa que tá vivendo a casinha. Isso é a coisa mais gostosa que tem, gente. Então, olha, tá vendo? Vai ser difícil, mas vamos lá. Já cantei a bola. Ela é uma casa para o mundo, ela é uma casa de todos nós, é uma casa que eu recebo cada pessoa como se fossem meus irmãos. E é assim que é para ser, para todas as pessoas viverem num espaço confortável, elegante, divertido, né? E poder brincar de casinha de verdade. Então eu sempre falo para quem quer vir para cá, que venha querendo brincar de casinha, que venha querendo descansar, que venha querendo se reenergizar, que busque a paz, né? A tranquilidade, que venha desbravar, porque nossa região é rica, gente, o que a gente tem de lugar lindo aqui, de cachoeiras maravilhosas, tipo a 5 minutos daqui, entende? Então, um lugar que vocês venham e que vocês façam as refeições de vocês aqui, que vocês tenham as louças, tudo que se precisa, tá? Para vocês darem aquela descansada, aquela relaxada, e tudo como se fosse uma casa de vocês. Então a casa é de todo mundo. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Já de cara, assim, que é a casa de todos vocês e como fossem meus irmãos. Tá? Tem muita simpatia aqui, mas não é bem isso não, tá, gente? Vamos lá, vamos esclarecer as coisas. Primeiro, é possível ter tudo o que ela disse num bom hotel? É, mas não é um hotel e não é uma casinha encantada. No hotel você consegue descansar, você consegue comer bem, no hotel você consegue passear, mas não é a casinha encantada. A casinha encantada, vou falar por mim, já que eu estou aqui no segundo dia, eu tive medo. Eu tive medo e surpresas. Primeiro, tem um refinamento muito legal, tá? Tem refinamento, a ponto de eu falar, caramba, será que é para mim esse lugar? Eu sou simples pra caramba, eu já viajei, já curti lugares diferentes, mas a Ieda me deixou à vontade. Quando ela foi falando, não, é para relaxar, descansa, tá tudo aí, é nossa casa. Então, assim,
eu comecei a perceber que não é só um refinamento, é para ter um bem-estar. Então não é para ter medo, é para ficar à vontade, né? E pronto, aqui para mim já é diferente de você ir para um hotel. Muda. Porque no hotel ninguém vai te receber bem, mesmo que uma recepcionista, mesmo que um mensageiro faça uma boa recepção, inclusive até o gerente, mas não é a mesma coisa. E isso me traz aqui um ponto muito importante da nossa conversa, que além do carinho todo, a gente está falando de um mercado, a gente está falando de um nicho, a gente está falando de algo que há 10 anos atrás não existia, que é você se hospedar na casa dos outros. Não existia isso há 10 anos atrás. Uhum. Então, por que eu me hospedaria num hotel se eu tenho a casinha encantada? Então, aí pronto, você já desfragmenta a ideia normal da cultura que a gente está acostumado, e eu passo a entender que eu quero encontrar outras iedas e outras casinhas encantadas no caminho, mas que ainda não existem tantas assim. Inclusive, já vou começando com uma pergunta que tem tudo a ver com a questão do resultado que você já está colhendo. E aí depois a gente vai falar um pouquinho da história. Você já está colhendo um resultado porque você já tem um reconhecimento pelo Airbnb, não é isso? Sim, sim, exatamente. Gente, o Airbnb... bom, depois eu vou contar um pouquinho da história para vocês, mas eu não posso deixar de falar agora desse momento. Então, o momento em que a Casinha Encantada foi realizada, encarnada, né, que eu falo assim, dos planos, das ideias, e que de fato podia ser habitada, ela foi habitada por mim, pela minha companheira, que foi uma pessoa assim, está sendo uma pessoa incrível nessa história. Porque nós, de fato, temos na nossa filosofia de vida, no nosso estilo de vida, uma vida minimalista, uma vida onde se tem tudo o que se precisa, mas moderado, né? Então, a gente preza muito por isso. Então, temos, não falta nada. O que a gente precisa, a gente tem. Então, às vezes, há uma pequena confusão. Como uma casa de 30 metros, não vai faltar alguma coisa? Não. Mas, enfim. Eu quero só lembrar que a minha tem 7 metros quadrados. Olha isso aí, olha só. 30 metros quadrados é pequenininho, mas 7 metros quadrados é ainda menor. Então, eu vou precisar só voltar um pouquinho da história, Leandro, para vocês poderem compreender um pouquinho. Por que eu falei, então, da Carla nesse momento da história, né? Porque aí ela tinha a casa dela aqui em São Pedro e eu tinha a Casinha Encantada e nós viemos morar aqui por um tempo. Então essa casa ela não foi construída para nenhuma locação inicialmente. Isso é importante, tá? Muito. Ela foi construída para morar. Nós moramos aqui, né? Que legal. E por conta de tantas dificuldades, enfim, que eu vim enfrentando nessa época, né? Ela já tinha de base uma intenção, uma iniciativa em oferecer esse espaço para as pessoas se inspirarem. Então esse é o maior ponto da Casinha Encantada, que as pessoas possam acreditar. Quanta gente gostaria, né, de estar falando, puxa, eu quero fazer uma casa, mas quero uma casa um pouco diferente, né? Então veio nessa fase da minha vida, né, acreditando que mesmo uma casa diferente pode ser construída e habitada. Que excelente informação, isso é muito importante. E você vê que antes dela ser um Airbnb, ela foi a nossa casa, né? E a Carla foi a pessoa que me apresentou o Airbnb. Eu não conhecia o Airbnb no Brasil ainda, foi muito novo para mim. Foi um momento muito legal, porque eu fui conhecer a história dos meninos, né, dos 3 rapazes do Airbnb, e eu me apaixonei, gente, porque assim, sabe, a própria palavra, né, Airbnb veio do colchão de ar, e que eles estavam dispondo, então, horas, o que nós temos na nossa casa é um colchão, e a gente vai dividir, vamos tomar o café da manhã com tudo que nós temos aqui, é o que nós vamos oferecer por um valor simbólico, sim, uma coisa assim, sabe? Então esse foi o princípio que me fisgou. Eu falei, nossa, pronto, agora já encontrei. Tem valores, né? Tem valores, Leandro, e aí eu encontrei, falei, gente, que bacana. Então assim, o que eu vou entregar para o mundo? E aí chegou essa fase importante. Eu fiquei pensando várias coisas que eu poderia fazer para deixar para as pessoas. E eu não consegui encontrar. Até que um dia, olhando para casa, eu falei, eu vou entregar a minha casa. Essa vai ser a entrega.
né, de maneira que as pessoas venham e sintam-se na casa delas. E quando a Carla me apresentou, já falando do meu amor, quando a Carla me apresentou o A Carla que tá ali, a Carla que tá ali nos bastidores ali, tá fazendo filmagens e tal, tá assim, uma troca de olhares, um chamego incrível aqui, tá tranquilo, vamos lá. Mas quando ela me apresentou o Airbnb, de verdade, gente, eu falei, gente, podemos abrir as portas aqui para receber essas pessoas. E a partir dali, então, foi sucesso, e ela foi acontecendo, e hoje no Airbnb, o próprio Airbnb considera como uma das 5 casas temáticas no Brasil, o que me surpreendeu também, porque eu falei, poxa, que legal, o que mostra o que eu disse, da dificuldade de encontrar locais como esse, para você ficar, e aí você falou a palavra que a Carla tinha razão, e você trouxe aqui pra gente o local de inspiração, tanto é que eu comentei contigo lá fora, nos bastidores, que a gente provavelmente vai gravar aqui vídeos que é importante para o nosso canal, sobre o que é o nosso canal, qual que é o nosso projeto, que a gente tanto queria gravar e a gente se inspirou, inclusive, em gravar aqui. Já funcionou. Maravilha, já funcionou. Oba, bem. Mas enfim, então dizendo isso para vocês, né, essa história da Casinha Encantada, ela, quando partiu já da ideia de Airbnb, a partir desse ponto, né, então essa coisa de entrega, sabe? Essa dedicação de que é importante que o outro sinta-se no melhor lugar do mundo, porque essa é a casa do outro. Então, é aí a coisa que a gente fala, sabe? Das pessoas que estão querendo realmente, acreditem, e entreguem mesmo, sabe? Entreguem, façam, sei lá, uma sopa para receber, façam um café da manhã, façam aquilo que tem vontade do coração. E aí eu vou trazer uma pergunta aqui. Como que é a Ieda profissional? O que conecta a Ieda profissional ao fazer isso daqui? Você é arquiteta, design de interior, qual que é a conexão? Pois é, agora você pegou um ponto, né? Então, eu sou designer de interiores, eu estou no caminho, né? Okay. E eu acho que eu já sou arquiteta de nascença, gente. Totalmente intuitivo. Porque é uma coisa intuitiva, então quando você falou de outras casinhas e quando o Airbnb vem conversar comigo sobre outras casinhas, eu já tenho aqui várias outras casinhas já desenhadas. Então quando eu comecei aqui, era um galinheirão, porque eu amo galo cantando de madrugada, e eu morava na casa do lado. E aí vem essa história linda para vocês saberem. Eu morava na casa do lado, e a casa do lado do meu irmão de coração, ele vendeu a casa e me deu esse terreno de presente, porque ali foi uma ajuda, eu fui construindo aquela casa com ele, e eu queria uma casa toda diferente, e ele super tradicional e tal, ele falou, olha, tem algumas coisas que não rola, não dá e tal. E, enfim, que aí ele me presenteou com um terreno aqui para eu... Que foi presente, hein? Foi uma fase muito... difícil da minha vida, né? Foi uma fase bem complicada. Eu morei durante 10 anos com ele aqui na casa ao lado, que foi uma casa que a gente desenhou, muito linda, né? E aqui eu tinha os gancinhos, eu tinha as galinhas e o galo que cantava de madrugada. E aí, quando ele foi... O galo ficou com ele? Desculpa de interromper. Ficou? Porque ele conversa ainda, tá? Ele nos cumprimentou hoje de manhã, inclusive a manhã inteira. Era a gente... E não é um cantar simples. Não. Ele conversa. É uma conversa, é um diálogo. Né? Mas é legal, porque aí os meninos que vieram morar aqui do lado, ele vendeu, né? Meu irmão vendeu essa casa e me presenteou com esse terreno para eu, de fato, construir a casa. Porque nas construções com ele, meu irmãozinho de coração, nós fomos companheiros durante 10 anos. Uma história linda, gente. Linda mesmo, sabe? Que eu gosto de compartilhar isso, porque... é raro, né? É raro acontecer assim. Sim. E aí ele, enfim, ele falou, olha, aqui nesse terreno você constrói então a sua casinha, aí eu não vou dar pitaco, porque ali tinha até, às vezes a gente até se desentendia, sabe? Eu falava, nossa, uma janela assim, eu só falava, como pode um negócio desse? Então, não perdendo o fio da sua pergunta, sim, fica tranquila. Aqui, então, quando eu vim com o primeiro chumacinho de grama aqui, eu trouxe aquela história da minha avó, lá no interior eu acho que ainda faz assim, a gente ganha, Leandro, aquelas toalhas plásticas de mesa,
E era uma das brincadeiras, né? Uhum. Então a avó dava a toalha velha, que Aquelas que conservia, pareciam a bandeira da Croácia. por aí. Por aí. Aí ela dava pra gente, então cada amiguinha tinha sua toalha, e cada toalha era representada por uma casinha. Então eu tinha a minha casinha. E a minha casinha era a mais bonita de todas as minhas coleguinhas, porque eu pegava florzinha, enfeitava e colocava na areia, então ficava enfeitando aquele espaço, né? E aqui não foi diferente, foi assim, porque eu sempre falo para as pessoas, eu tenho 8 anos, né? E como que eu vou morar numa casinha de mentirinha, mas com as responsabilidades da vida, né? Eu preciso dormir, eu preciso cozinhar, eu preciso tomar banho. Então, a fachada da casa ficou essa coisa de brincadeira, mas dentro da casa é uma casa totalmente funcional. E, além de funcional, com as minhas coisas aqui para o hóspede, porque ainda que a vida está muito maluca, então eu moro aqui e moro na outra casa, com a Cá. Então a gente fica meio que vivendo essas casas todas, né? E para mim é uma coisa mais gostosa, apresentar para as pessoas a minha... é o que é. Então, são os livros, como você mencionou, os lugares que você gosta, ou porque conhece, ou porque quer conhecer. Como eu prezo muito filmes, eu gosto muito de filmes, eu já tive história de ter um cinema aqui, quem sabe vai acontecer um telão aí, não sei, Olha pode aí. ser, né? Mas eu trago essa brincadeira para cá, nesse sentido de que a pessoa viva essa brincadeira mesmo, né? De uma forma séria, vem brincar de verdade, né? Eu falo assim. E a parte que a gente fala sobre mensurar, vamos dizer assim, né, esse recurso, então cada hóspede que passa por aqui deixa um pouco da sua energia nessa casa. Essa casa ela é feita por todas as pessoas, né, então ficam a energia de cada pessoa que passa e algo novo acontecendo. Até que chegou um ponto em que eu tô com uma outra casa já para acontecer, porque é necessário dar vazão para tudo isso. Então, isso que é legal, acredita, e só vai, porque vai acontecer. Então, quando eu falo, nossa, eu acredito que dessa casinha, nem era o pensamento inicial, mas tem outras casinhas já, tem a Vila das Casinhas acontecendo aqui, e que daqui a pouco também vão estar realizadas, e isso que é muito importante, sabe, Leandro? Quando você menciona o carinho, porque tem os livros, o cheirinho, é porque não é só a Ieda. É uma casa que muita gente constrói ela. Então é a sua energia que vai ficar aqui para a próxima pessoa que chegar a saber um pouco dessa história. É a Sueli que cuida desse espaço de uma maneira querida. Ela vem, não estou fazendo o trabalho, ela vem cuidando de um lugar que ela já sabe, porque nós já, claro, combinamos e conversamos sobre isso, então ela sabe que esses hóspedes são os meus irmãos, é como se fossem os meus irmãos. Então não é uma limpeza tradicional, né? Tem um cuidado a mais, e tudo isso ele é bem pensado, ele é bem cuidado. As pessoas que cuidam da casa, as pessoas que dão essa vida, que participam da casa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês vão percebendo o orgulho dela, e não é aquele orgulho de ego inflado, orgulho de prazer com que ela fala. Se eu deixasse ela falando aqui, ela ia fazer esse Navão Pod aqui sozinha, tranquilamente, e não teria nada ruim nisso, inclusive. Mas eu quero absorver essa mente empreendedora por trás disso tudo. Você se considera uma pessoa empreendedora? Com certeza. Tá. Eu sou empreteco. Eu não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar? Sim, o Sebrae oferece um seminário, que já que a gente falou de história, tem história por trás desse seminário, que é pós-Segunda Guerra Mundial, empreendedor que dá certo, quem não dá certo, e o porquê que dá certo, os que dão. E aí você me fala de alguns comportamentos que me parecem muito intuitivos
como você se considera empreendedora, então talvez nem sejam tão intuitivos assim e sejam até importantes a gente salientar. Porque olha só como é interessante. Existem comportamentos que você fala sobre excelência. Uhum. E como você passa excelência para quem vai participar? Porque geralmente o empreendedor ele centraliza para ele as principais e mais importantes tarefas. Só que a pessoa que vai fazer a limpeza daqui, ela não é menos importante do que a pessoa que está fazendo hoje o Instagram, que é a Bia. Sim, né? Sim. E aí, como é que a Ieda trabalha isso? Para ela não negligenciar isso, ela passa a cultura, ela não passa só a ordem. Não estou falando de hierarquia, não estou falando de mandar alguém fazer, mas ela passa a cultura. A cultura significa passar o que ela pensa sobre aquilo para que alguém execute o trabalho como ela. Ela treina outras Iedas, né? Mas ela não precisa fazer com que as pessoas sejam ela, e sim com que elas entendam o que ela está fazendo. Então esse comportamento ele é importantíssimo, porque quando você envolve outras pessoas, aí sim, a Bia, ela precisa transparecer nos materiais de imagem, em tudo que ela cria, a mesma cabeça da Ieda. Então isso tudo é muito importante. Tem uma postagem muito legal que a gente ontem queria reproduzir, depois a gente vai conversar a respeito, que é uma imagem dos LEDs sendo ligados aqui fora, que dão uma harmonia para o lugar absurdamente impactante. Porque imaginem a fachada, que vocês vão ver depois a fachada direitinho, no tour que a gente vai fazer, mas imaginem a fachada com o LED contornando uma casinha que é diferente na sua arquitetura. Então, funcionou. A Bia conseguiu me tocar a ponto de eu, estando aqui, querer reproduzir. Ou seja, eu sou a terceira via disso já. Porque a Ieda passou para a Bia passou para mim. Então, isso é cultura organizacional. É você passar adiante aquilo que você pensa, como pensa, para as pessoas fazerem como você imaginou tudo sendo feito. E aí uma outra questão. Já que você se considera empreendedora, você já está falando de uma vila das casinhas, né? Que é já um pensamento futuro aí para quem quer se hospedar. Será que... É uma pergunta capciosa, hein? Será que a gente não vai perder a originalidade da questão de ser única? Quando você for reproduzir, o que você pensa que vai acontecer quando as pessoas tiverem a oportunidade de ir na casinha 2 e não tiver vaga na casinha 1? Será que ela não vai ficar... será que ela vai se sentir tão bem quanto? Vai, né? Se sentir bem. Sabe por quê, gente? A gente tem quantos irmãos? E todos os irmãos são abraçados. Então, hoje eu estou recebendo você, que é meu irmão, e amanhã é outro, entende? Então são vários irmãos. Então a gente pensa não em casinhas. Como que eu vou explicar isso para você? Eu não penso assim, várias casinhas para várias locações, de maneira nenhuma. São casinhas. É como se eu estivesse indo agora na construção de uma próxima casinha, na casinha da minha irmã, entende? Então, assim, não é uma outra casa de locação, é uma outra casa. Não é só a expansão do negócio. Exatamente. É a expansão do conceito. Do conceito, perfeitamente. E essas pessoas a quem você se referiu, a Bia, que dá um show de bola lá para mim, são pessoas afins e amigas. Compraram a ideia. Exatamente. Então é isso que eu ia falar. Puxa vida, são pessoas que são convidadas se elas estão afins, se elas gostam, se elas entendem como uma casa, né? Como que é isso? Não é um negócio. Então veio muito isso para mim, sabe? Eu não desmereço de maneira nenhuma as maneiras de se trabalhar das pessoas, né? Uhum. Mas sempre nós todas conversamos. Então, tanto Bia quanto a Sueli, que é a pessoa que faz essa limpeza, a Bia que mostra a casinha para o mundo. Gente, eu não sei mexer no Instagram, a Bia cuida do Instagram da casinha. A preparação da casa, que a Sueli deixa perfeita para o hóspede, dentro daquilo que nós combinamos, aquilo que a gente conversou. Então, é possível, né?
é continuar essa mesma filosofia, esse mesmo conceito de vida em outra casa. E essa história, ela já estava desde o princípio aqui, porque aqui nós tínhamos uma rua de terra, né? E o que aconteceu aqui, Leandro? É um bairro novo, né? Um bairro novo, a rua era de terra, e quando meu irmão de coração, grandão, beijão pra você, comprou aqui esses terrenos, né? Quando ele pediu para mim, olha, vai procurando terreno na cidade, eu já estava morando aqui, e aí quando eu vi o IP rosa na esquina da rua, então eu falei, nossa, essa rua ela pode ser linda, porque estava na época de florada do IP, gente, é um estouro aquilo, né? Segue lá no Instagram que vocês vão ver como que é um IP rosa, sabe, cheio de flores no chão, foi a coisa mais linda. E aquilo me tocou de um jeito que eu fui tocando de vizinho em vizinho, procurando saber quem eram os donos dos lotes aqui, né, para perguntar se eu podia plantar mudas de IP. E aí foi que eu fui plantando as mudinhas de IP. Aqui tudo bem, era dele, muito bem, então eu plantei. Aí o outro vizinho, olha, eu tenho uma mudinha, posso plantar? A gente vai ter uma rua maravilhosa. Claro que fui à prefeitura verificar tudo isso e tudo, né, não tem problemas, não existe leis, vamos dizer, que proíbam o plantio de um IP ou a árvore que seja. Existe sim uma orientação, e muito bem, então diante disso eu fui plantando os IPs na rua, já imaginando a vila das casinhas nessa rua. Nossa. E por várias razões, então eu não sei se você viu ali a arquitetura da casa do meu irmão, agora ele mora na frente, naquele outro chalé que eu desenhei, né? Claro, depois veio o arquiteto, então fazendo todo o ajuste técnico, né? Sim, sim. Mas a minha ideia era que essa rua fosse uma rua linda de São Pedro, sabe? Fosse uma rua cheia de casinhas lindas. E tudo bem, tá acontecendo assim. Então, quando eu penso em outra casa, eu não penso inicialmente em outro recurso financeiro, não é assim. É outra casa que vai aparecer no mundo no sentido de inspiração. Essa é a chave da casinha encantada, é a inspiração. Então, poder mostrar para as pessoas, como nós tivemos aqui hóspede que veio com trena para medir aqui e falou, Ieda, eu estou trazendo a pena porque eu quero ver quanto que tem de medida, porque a gente vai fazer alguma coisa parecida. Olha que legal. E isso é maravilhoso. Então, que não seja a Ieda que faça outras casinhas, que seja você, acredita, se você tem vontade que existam de fazer, mais casinhas encantadas. Casinhas lindas, arquiteturas lindas, a gente pode transformar uma rua, a gente pode transformar um bairro, a gente pode transformar uma cidade, sabe? Então acredita, a gente pode ter pessoas que trabalhem, entre aspas, porque eu nem considero como trabalho, eu me arrepio para falar, mas a gente pode ter parceiros, a gente pode ter amigos trabalhando com a gente, né? Trabalhando no sentido de entregar. Então, esse é o motor que me toca, é eu estar com pessoas afins, então a Sueli, a Bia, o João, que veio de plantinha em plantinha, entendendo o que eu pretendia, né? Gente, ele fez um trabalho que foi maravilhoso, foi incrível, porque ele falou, Ieda, o João, ele cuida aqui do jardim da Casinha Encantada. É o marido da Sueli, olha só. E vamos lá, vamos ser honestos, não é um trabalho simples, porque um jardineiro numa casa tão florida e cheia de plantas não é tarefa simples. Não é. Tem que ter uma dedicação, um conhecimento ímpar, diferente. Isso. Então a gente convida essa pessoa, e aí é claro que depois de uma conversa você nota também o engajamento dessa pessoa. Aí que vem o lance do empreendedorismo nesse caso. Você vê se a pessoa está indo com você, é uma dança, gente. E o João, por exemplo, né, ele falou, olha, Ieda, depois que ele esteve aqui na casinha, ele falou, eu quero aprender a fazer. Olha que coisa gostosa isso. E aí a gente garimpou uns cacos de arenito, chama arenito essas pedras, e ele falou, eu estou me dispondo a aprender a como colocar porque eu tinha na história da fachada esses arenitos, né, e ele falou, eu nunca fiz, vamos junto? Nós conversando, né, vamos junto? Legal. Vamos junto, e assim ele estudou um pouco, eu estudei um pouco, chegamos num consenso e aconteceu e tá uma graça, ainda falta um pedacinho para acontecer, mas vai chegar lá. Então, é assim a conversa com a Bia, o conceito da casinha é esse, é assim que vai mostrar para o mundo, porque aí você começa a ter os afins,
né? Então vão chegando as pessoas que vão construir outra casinha, e outra, e outra, e assim a gente vai construindo outras casinhas, naturalmente, sabe? Sem forçar, sem ser uma coisa tão determinada, porque, em primeiro lugar, tem essa questão da inspiração e da entrega. Então sai do plano das ideias, vai para o desenho, né? Eu não sei desenhar, mas eu comecei aqui, eu vou mostrar para vocês. Pode mostrar? Mostra para mim, aí eu vou tirar a foto e indico para o Fabrício para ele colocar para a gente lá. Fabrício, que é nosso editor, nós temos o Jean, que também trabalha com trilha sonora, nós temos uma equipe que funciona muito parecido com a sua, com esse engajamento, né? Eu vou pedir para o Fabrício colocar as imagens, mas para você que está nos assistindo, provavelmente vocês vão ver uma pausa nesse vídeo, porque a casinha ela é muito ampla no sentido de luminosidade. Ela é muito aberta, e o que é ótimo para casa. E neste momento o sol está bem no rosto da Ieda, então eu primeiro vou ver se está incomodando ela e a gente volta daqui a pouquinho. Bom, o que você tem para me mostrar aí? Pois é, Leandro, então aqui, ó, gente, foi assim mesmo, sabe? Esse foi o primeiro desenho da Casinha Encantada. Então ela começou com uma fita métrica, porque eu tinha uma condição financeira mais enxuta, vamos dizer dessa forma, né? Então eu falava, eu preciso cozinhar, eu preciso dormir, então deixa eu medir todos os espaços, e aí eu vim com as medições para entender se caberia uma cama, se caberia uma geladeira, se caberia o fogão, como que seria isso. Então, começou assim no papel, e é isso que eu falo para vocês. A ideia que vocês têm como empreendedor precisa ser colocada no papel, ou escrita como história, para vocês lerem para vocês mesmos, sabe? Então, por isso, quando o Leandro me pergunta se eu sou uma empreendedora, eu considero que sim, e aqui foi o primeiro ponto para isso. Foi eu colocar nesse plano o que eu pretendo, por quê, como vai ser. E aí eu fui encontrando essa forma, né? Fui desenhando. Então aqui você vê vários desenhos que eu fui fazendo, rascunho na hora, não tem essa de ficar pensando o melhor dia, a melhor hora, sabe? E aí, por alguma razão ou outra, eu tirei um pedacinho daqui, coloquei um pedacinho ali, né? Como você vê aqui nos desenhos, olha esse deck, por exemplo, que está ali atrás, no desenho, de repente, em algum momento era na frente, e por alguma razão eu quis, aí falei, não, vai ser atrás. Então tudo tem muito uma razão de acontecer aqui na casinha, porque ela tem um conceito, né? Então as garrafinhas iluminando, trazendo essa iluminação de fora, formando meio que um arco-íris aqui dentro, né? Que eu acho lindo. Então tem todo esse motivo, né, dos desenhos. Esses desenhos. Não, esse eu já vi, não vi o outro. Esse aqui. Esse do meio aqui. Esse aqui. Esse aqui, olha, você vê na época. Essa questão desse telhado, esse poço vai ficar interessante. Esse pocinho, né? E esse telhado, você vê, eu fui fazer as contas, ele era muito caro na época para eu realizar esse telhado. Então, o que ela tem como marca? Em todos os desenhos vocês vão ver que é a testeira e a porta redonda. Então, as outras partes da casa, eu fui me adequando conforme a minha condição financeira na época. Então, isso é muito importante. Comportamento empreendedor, ajustar as coisas à realidade. Exatamente, você falou a palavra correta, ajuste. Não é deixar de acontecer, mas você rearranja, você vê uma outra forma que pode se realizar. Né? Isso é importante. Assim. Vamos lá, Ieda. Eu não quero causar nenhum constrangimento. O papo de empreendedor é importante a gente falar sobre as realidades do empreendedor. Tem muita gente que critica muito o romantismo no empreendedorismo. Eu sou do equilíbrio. Para tudo na vida eu sou do equilíbrio. Nem A, nem B, eu sou aquele... O que é em excesso é ruim. Então, assim, é óbvio que você já deu mostras por mais de uma vez que as coisas são muito bem pensadas, de acordo com os seus gostos, de acordo com aquilo que você sonha e faz parte. E também você falou por 2 ou 3 vezes sobre
você enxergar a vida real, a vida adulta, né, que confronta o nosso lúdico. Então, vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre aquilo que existe aqui sobre o negócio. Existe um valor a ser cobrado pela estadia do seu hóspede, né? Existe um nicho específico, porque é uma casa temática, então tem pessoas específicas que vão querer fazer essa escolha. Para você, qual que é a sua visão geral do negócio, daquilo que está acontecendo com aquilo que você tem hoje? Olha, gente, eu levei muito puxão de orelha, viu? Eu levei bastante puxão de orelha, o Gandão, a Cá, foram pessoas ímpares que me ajudaram realmente a conseguir fazer essa matemática difícil, porque não foi fácil no começo, tá? Mas agora eu já peguei todo o jeito, eu entendo, e principalmente tem uma questão implicada aí, Leandro, do valor da casinha, sabe? Então, eu não fico, como fala, desconfortável sobre a questão do que é pedido em termos de valores na hospedagem, porque hoje eu sei o valor das coisas todas que existem aqui, materialmente falando mesmo, tá? Se a gente for para esse lado mais racional, então tem louças, tem forno, então você... Manutenção. Tudo que tem aqui tem um custo. Isso não tem jeito de não ver, né? Então você coloca na ponta do lápis, né? E aí quando você faz esse esboço, esse rascunho, lá vem eu de novo com os papéis, gente. Olha, tem que escrever bastante. Então quando você coloca esses custos todos, você consegue não deixar de entregar o valor que a casa tem, sentimentalmente, e entendendo que o valor que é cobrado nessa energia criadora, que é o dinheiro, que é como nós vivemos aqui, e não tem nenhum problema disso existir e ser assim, fica tudo bem resolvido. Então cheguei nos valores necessários para cobrir as despesas e para que ela gere outra casa, ou enfim, as minhas custas também, porque eu também me visto, eu também, enfim, né? É um negócio. É um negócio. E ele precisa te bancar, ele precisa se bancar e te bancar. E me bancar e inclusive entregar a outra casa, que eu sempre digo, né? Puxa, dessa casa que vai ter a casinha irmã. E isso vai ser de uma forma natural. Isso não tem problema nenhum em ser assim. Já foi um problema para mim, Leandro, de eu realmente não saber, falar, nossa, mas aquele hóspede precisa vir e ele pode ficar uma semana aqui. Não é assim, gente. A luz vai precisar, a internet vai precisar de pagar a luz, o jardineiro, a faxineira. Então todos esses custos, eles precisam entrar, eles são muito sérios. Então, não tem problema nenhum em pagar todos esses custos que tem, né? Mas ele precisa também, você precisa também saber o outro, para onde o negócio tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável e precisa, inclusive, rentabilizar, né? Essa palavra que a gente usa, não é? Sim, claro. Então eu preciso de um retorno. Ora, se eu tenho aqui dentro da minha cabeça, do meu coração, outra casinha, que eu vou mostrar aqui, olha, só para vocês terem uma palhinha, hein? Não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas essa casinha é uma casinha que está aqui, ó, acontecendo nesse plano. E para ela acontecer materialmente, encarnar aqui nesse lugar que nós estamos, precisa de dinheiro. Dinheiro não tem problema. A gente não precisa pensar no dinheiro, nossa, mas aí eu vou cobrar esse valor. Sim, eu vou cobrar esse valor porque é digno. Então a gente tem uma louça de boa qualidade, a gente tem um estofado bonito. Olha, estofado bonito, e ainda vou contar para vocês, já que eu peguei esse gancho, eu preciso falar isso. Essas poltronas que você está. Essa poltrona, depois a Bia vai mostrar pra gente lá no Instagram, vocês vão ver. Essa poltrona, gente, estava numa caçamba, em Pinheiros, num bairro de São Paulo. E ela, quando eu bati o olho, Leandro, eu falei, essa estrutura tá legal, deixa eu sair do carro, eu tava no carro, olhei, falei, deixa eu dar uma olhada se realmente tá legal mesmo, porque às vezes a gente vê, né, e eu coloquei a mão, falei, gente, ela tá com a mecânica perfeita, ela tá com toda a estrutura perfeita,
porém o estofado estava bem ruim, não tinha a menor condição de ser o mesmo estofado. Então é uma peça que a gente pensava que não poderia, estava numa caçamba, e ela está aí, ó, maravilhosa. Claro que às vezes pelo conceito ela até saiu quase que o mesmo preço de uma nova, mas é o conceito que vale. Então, quando eu vou cobrar uma diária, é ruim falar assim, mas é assim que é. Eu não tenho problema nenhum em cobrar a diária, porque eu sei que tudo aqui tem o seu valor, entende? Uhum. E as pessoas que vêm aqui valorizam também. Sabe que às vezes, Exatamente. incrível, às vezes... Por isso que a gente não fala de preço, a gente fala de valor. As coisas têm valor, as coisas foram bem cuidadas, você vê cada detalhe, cada espacinho, cada cantinho, cada peça, né, que faz sentido, muito valor, porque hoje em dia em vários bairros de classe média alta, de classe alta em São Paulo, tem brechós onde você busca peças de recuperação, para você poder recuperar a peça e reutilizar. Ah, mas o preço dela, às vezes o preço dela é mais elevado porque ela tem um valor agregado por causa do tempo, por causa da história, por causa do conceito que existia, né? Então as coisas precisam ter o valor que precisam ter. E uma graça, gente, isso é uma curiosidade muito legal. É muito comum você brindar e aí acaba sempre tendo aquele problema de quebrar a taça. É incrível, eu falo a taça que é o que acontece mais eventualmente, né? E o hóspede, às vezes acontece esse acidente, o hóspede me liga, preocupado, Ieda, puxa vida, desculpa, eu fui lavar a taça, quebrei a taça, porque, gente, essa aqui é uma casa de todos, então as pessoas vêm aqui, elas cuidam de tudo como fosse casa delas, né? E elas, às vezes, acontece essa coisa de quebrar a taça, elas procuram já deixar outra taça aqui, olha, às vezes não acham o mesmo desenho e tudo, mas elas fazem questão, sabe? Então, a questão do valor, o valor, ele é impressionante, como que vem de uma forma natural pra gente, né? Desse jeito, assim, tranquilo. Então, não tem problema essa questão de como cobra, o valor que é. Tá bem tranquilo. Vou para uma última pergunta aqui para a gente encerrar essa parte, porque terminando aqui, o vídeo não termina, o episódio conclui-se na parte de fora, na verdade aqui dentro também, mas um momento onde a gente vai fazer um tour e vocês vão conhecer os detalhes, as diferentes regiões do mundo no qual essa casa se encaixou. Ieda, uma última pergunta sobre a sustentabilidade do negócio. Obviamente que existe uma conta onde X hóspedes, ou X hospedagens, X diárias compensam ou deixam de compensar. Mas eu não vou perguntar quantas diárias você tem recebido, mas hoje, pelo que você planeja, propaga, principalmente pelo crescimento de ter uma segunda casinha, hoje ter mais hóspedes é melhor ou você já está num ponto de equilíbrio legal para as coisas já acontecerem? Nossa, excelente pergunta, porque a questão aí não está no mais, a questão aí está nas hospedagens. Então, olha que interessante isso, né? Eu tenho hospedagens aqui, cenário, que às vezes ela cobre, se a gente falar em termos de valor, tá? O cenário da casinha encantada, para que a pessoa venha, monte uma mesa para uma criança, uma festa de aniversário, já aconteceu várias vezes assim. Nossa, que legal. Ela é muito maior do que uma hospedagem para um final de semana, entendi. Porque é um cenário, a pessoa vai mostrar essa casinha para o mundo que ela, para todos que ela quiser, né? Ou se não quiser também, quiser um book familiar. Então, eu não falo em termos de mais, eu falo em termos do que é oferecido. Né? Assim como a gente tem aqui também comemoração de casamento, né? Book de grávidas, né? As pessoas às vezes querem fazer seu book aqui, então não é mais, não entra assim mais hospedagens, mas entra a diversidade de hospedagens na casinha encantada. Que legal saber disso. Então uma casinha cenário, uma casinha onde já vieram gravar curta-metragem, eu achei muito bacana isso. Que show! Casinha de hóspedes que vem para pedir casamento, pedir noivado, enfim, crianças, né?
as crianças adoram vir para cá. Não tenho né? dúvida. E é assim que está acontecendo aqui. Sim. Né? Que bacana. Bom, gente, a gente está indo para o encerramento desse vídeo. Quero concluir o vídeo agradecendo a Ieda por toda a hospitalidade, pela oportunidade de viver essa experiência, que tentamos narrar de diversas formas diferentes, mas ainda percebemos que talvez a gente não tenha conseguido explicar essa experiência, então acredito que vocês vão ter que vivenciar por conta própria essa oportunidade de estar aqui. Recomendo. Muito obrigado pelo carinho que você teve por mim e pela Aninha, e espero encontrá-la mais à frente com histórias de outras casinhas ou outras experiências e oportunidades que você tenha vivido. Ai, que querido. Imagina, Leandro, eu é que agradeço muito a presença de vocês aqui, vocês terem vindo, vocês estarem vivendo a experiência da casinha. Eu vejo, sabe, que vocês estão à vontade. Então, isso que é gostoso. Então, eu é que agradeço vocês virem para cá, sabe? Porque para mim, de verdade, esse é um valor muito grande, que a pessoa que venha, que ela sinta-se em casa, que ela sinta-se confortável, que ela se sinta bem. Então, o agradecimento é meu para vocês, sabe? Ah, e você sabe, menino, eu acabei esquecendo de falar para vocês uma coisa importante, que tem um conceito, a casinha também, de sustentabilidade. Então, ainda não aconteceu, mas está nos planos, e empreendedor é assim, viu? Vai marcando, vai pondo no papel, gente. Papel, lápis e papel é importante, sabe? Eu pretendo ver se em algum momento consigo ter a energia solar aqui, né? Para atender ao chuveiro, enfim. Mas não consegui ainda, mas está aqui, está nos planos. Mas legal. A água a gente já conseguiu. Então tem um telhado da casa que se chama água, né? Uma água da casa cai em 2 caixas d'água que a gente faz toda a irrigação do nosso jardim aqui. Não, reuso, que legal. Da chuva, bacana. Sabe? E também uma outra coisa que eu acabei não falando, assim, que eu acho que é importante que vocês saibam, a casinha é aberta para todos. E quando eu falo todos, os pets também, que eu acho aquelas coisas mais fofas. Então tragam seus cachorrinhos para brincar, seus bichinhos. Até gato eu já recebi aqui na Casinha Encantada, para vocês terem uma ideia. Muito engraçado, foi muito legal. Então, a casinha é para todos, tá? Casais que venham se amar e venham se pedir em casamento, pedido noivado, festinhas de aniversário, books, né? Casa cenário. A galera LGBTQIA+, vem pra cá, vocês são super recebidos aqui com o coração, tá? A casinha tá aberta para todos vocês, viu? Leandro, muito obrigada, tá bom? Nós agradecemos também a você que acompanhou esse material junto com a gente até o final. Meu muito obrigado. Eu peço ainda para que você deixe o seu like. O seu like não é para mim, o seu like é para Ieda, é para todos os empreendedores, para quem está vivenciando o seu sonho. Um dia pode ser você aqui, então deixe o seu like, compartilhe a ideia com outras pessoas que possam gostar desse material e principalmente se inscrevam no nosso canal para que a gente possa crescer e criar mais conteúdo e conhecer outras histórias como o da Ieda. Gente, o meu muito obrigado e até uma próxima. Vem aqui, vem para abraço agora, Leandro. Obrigada. Obrigadão, viu? Tchau, gente.